Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu, quando cheguei na igreja, olhei para o pastor Arildo, achei que fosse o pastor Geraldo. Esse é o sol da Bahia. Pastor Geraldo, nós que somos moreninhos, temos que pegar mais um solzinho, viu? Senão o pastor Arildo vai nos passar. Amados, hoje é o dia do homem presbiteriano e a nossa PH terminou por assumir a direção do culto, junto com o pastor Alexandre, nosso vice-presidente. A diretoria está toda aqui, o Vitor, o Walker, o Fábio. Não vou me atrever a falar o sobrenome do Fábio, né? E também o Rafael, né? Diretoria da UPH, da Igreja da Glória. Eu queria convidar a atenção dos irmãos para a leitura do texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 8, mesmo assentados como os irmãos se encontram, quero convidar a atenção dos irmãos para o texto que eu lerei. Gênesis, capítulo 8, a partir do verso 1. Gênesis 8, nós vamos ler do 1 ao 5, e depois a gente vai pular lá para o 20. Do 1 ao 5, depois o 20. Diz assim o texto: Então Deus se lembrou de Noé, e de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. Verso 20. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, a história de Noé. Eu quero, a partir desse personagem, dessa passagem muito rica, que fala para toda a humanidade, refletir com os irmãos na noite de hoje sobre o tema: tomando parte na restauração de todas as coisas. Vocês podem repetir comigo? Tomando parte na restauração de todas as coisas. E o texto começa dizendo que Deus se lembrou de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Será que Deus tinha esquecido de Noé? Não. Essa expressão lembrar significa atentar para, significa cumprir uma promessa, significa ainda realizar um gesto em favor de alguém. Deus se lembrou de Noé e de tudo aquilo que estava naquela arca. Deus se lembrou de Abraão e preservou a vida de Ló, o seu sobrinho.
Deus se lembrou de Ana e fez de Ana uma mulher fecunda, e Ana teve filhos, foi mãe do profeta Samuel. Deus se lembrou de Raquel e fez com que Raquel também fosse fecunda e desse filhos a Jacó. Deus se lembrou do seu povo que estava no Egito e livrou o seu povo do cativeiro. Deus se lembrou de Noé e veio realizar a sua promessa na vida daquele homem. O verso 2 nos informa do texto que nós lemos, que soprou um vento sobre a terra. Os autores são unânimes no sentido de atribuir esse vento como sendo o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que é a origem e que é a fonte de toda a vida. O Espírito de Deus, por quem o mundo foi criado, está trabalhando novamente. Interessante, irmãos, eu quero convidar os irmãos a retroagir um pouquinho na nossa Bíblia. Convido você a deixá-la aberta em Gênesis 8, mas vamos voltar um pouquinho em Gênesis 6. Gênesis 6, no verso 9, especialmente o final do verso 9. Diz assim o texto: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa última expressão, repita comigo: Noé andava com Deus. Interessante que essa expressão aparece também no capítulo anterior. Confira comigo, por gentileza, no capítulo 5 de Gênesis, no verso 24, falando de outro personagem. Na verdade, podemos ler até do 22 até o 24, presta atenção nisso aí que está dito, olha aí. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Verso 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos, e o verso 24, Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A mesma expressão que o texto atribui a Enoque como tendo andado com Deus, atribui também a Noé. Noé foi um homem que andou com Deus. Enoque foi salvo da morte. Noé foi salvo do dilúvio. Noé foi tomado por Deus. Perdão, Enoque foi tomado por Deus. Noé foi deixado por Deus. Interessante, irmãos, que o Novo Testamento, especialmente a passagem que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 18 até o verso 22, vai dizer que o dilúvio, assim como o batismo, são duas figuras, são expressões gêmeas de uma mesma realidade. Tanto o dilúvio quanto o batismo aponta para a provisão de um caminho que passa da morte para a vida. O Novo Testamento lá na frente apontando para isso, e nós lemos o texto, que é chegado o momento do recuo das águas. A tempestade está passando, nenhuma tempestade é para sempre. Acho que seria assim, sem sombra de dúvida, que o homem que enfrentou a pior tempestade foi Noé. Enfrentou o dilúvio. Nenhuma tempestade é para sempre. A tua tempestade também vai passar, ao momento que as águas também vão baixar. Aqueles homens, Noé, seus filhos, a esposa de Noé, suas noras, experimentaram o primeiro isolamento social que se tem história, que se tem notícia da história da humanidade. A primeira quarentena, eles passaram dentro daquela arca, e refletindo acerca do tema proposto, tomando parte
na restauração de todas as coisas. Em primeiro lugar, homem presbiteriano, mulher presbiteriana, você que está aqui esta noite, em primeiro lugar, é preciso coragem para fazer a diferença. Repita comigo: é preciso coragem para fazer a diferença. Noé foi um homem justo e íntegro no meio de uma geração má e perversa. Confira comigo o capítulo 7, o verso 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve o seguinte: no meio do lodo daquela geração corrompida, brotou um lírio chamado Noé. Interessante, irmãos, que Noé acha graça diante do Senhor. Deus condena o mundo com o dilúvio, mas concede graça àquele homem e à sua família. A fidelidade de Deus aos que confiam na sua graça e lhe obedecem é inalterável. E no meio daquela geração corrompida e má, Noé achou graça diante de Deus. O escritor Braumer, ele vai dizer o seguinte: o mundo não foi conservado graças à cultura e civilização desenvolvidas pelos filhos de Caim. E olha que Tubal-Caim e tantos outros foram peritos, foram obreiros de renome. O mundo também não existe porque as pessoas aprenderam a se reproduzir e multiplicar. E de maneira alguma o mundo sobrevive porque há nele gigantes, homens de renome, vulto e grande influência. O mundo permanece porque Deus concede sua graça ao único homem, Noé. Noé teve coragem e fez a diferença no seu tempo. Interessante, irmãos, que os homens não são fruto do meio. Noé prova que o homem não é produto do meio, uma vez que sua vida era irrepreensível tanto no recesso do seu coração como no aspecto público. Interessante que os homens daquele tempo fizeram como as pessoas naquela parábola de Jesus: casavam e davam-se em casamento, cuidavam dos negócios, cuidavam do dia a dia, cuidavam da rotina, cuidavam da sua agenda, mas aquelas pessoas não cuidaram das coisas da eternidade, deixaram de lado as coisas da eternidade. E nós lemos o verso 20 do capítulo 8, interessante, irmãos, que não apenas Deus se lembra de Noé, mas no verso 20 que nós lemos, Noé também se lembra de Deus e oferece a Deus um holocausto. Há uma reciprocidade nisso. E diz o texto que nós lemos que o Senhor aspirou o suave cheiro. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, falando a esse respeito, lá em Efésios capítulo 5, verso 2, ele vai dizer o seguinte: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É isso que Jesus fez por nós. Noé teve coragem de se posicionar e fazer a diferença no seu tempo.
Te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, no verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 4. Texto muito conhecido de toda a igreja, a galeria dos heróis da fé. Acompanhe comigo o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E o verso 7, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu não sei como está na sua Bíblia, eu estou lendo na versão atualizada Almeida, mas o título desse capítulo, que está em cima do verso 4, exemplo de fé, está dizendo os primeiros heróis. Eu não sei como está na sua Bíblia, o título em cima do verso 4. Os primeiros heróis. É assim que está na revista atualizada também. Os primeiros heróis. Noé teve coragem de ser um dos primeiros heróis. Talvez eu e você sejamos chamados a sermos os primeiros crentes onde nós estamos plantados. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, onde estivermos, talvez nós, como Noé, precisamos ter coragem para fazer a diferença. Mas em segundo lugar, irmãos, não apenas é preciso coragem para fazer diferença, mas em segundo lugar, Noé foi o maior de todos os evangelistas, o maior de todos os evangelistas. Repita comigo: o maior de todos os evangelistas. Sabe por quê? Ele pregou durante 120 anos. Sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Ninguém. Mas Noé entrou na arca, ele e toda a sua família. Não ficou ninguém de fora. Entrou ele, entrou sua esposa, entrou seus 3 filhos e entrou as suas 3 noras. Se não, confira aí comigo. Gênesis, capítulo 7, verso 7. Está dito lá o seguinte: por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. É no verso 13, por gentileza. O verso 13 vai reforçar: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cam e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Noé foi o maior evangelista de todos os tempos. Pregou 120 anos, ninguém se converteu. Mas toda a sua família foi salva, entrou na arca. Noé construiu a arca e ao mesmo tempo foi pregador da justiça. 2 Pedro, capítulo 5, perdão, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, não sei se a gente consegue colocar ali.
E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Noé, o maior de todos os pregadores. Confira comigo lá em Gênesis capítulo 6, no verso 3, quando Deus estabelece o prazo. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A partir dessa palavra, quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, Noé começa a pregar para aquela geração pervertida e má, incrédula, e ele prega 120 anos. E chega no final desses 120 anos, Deus ainda concede mais uma semana. Mais uma semana. E ninguém se converteu. Ninguém se converteu. Eu não sei se todos aqui são convertidos. Quanto tempo mais você vai precisar ouvir para entregar o seu coração ao Senhor Jesus? O escritor Warren Wiersbe destaca que a maioria das pessoas sabe que Noé construiu uma arca. Porém, o que provavelmente não sabe é que ele construiu um caráter piedoso e uma família temente a Deus. Porque se não fosse pela família de Noé, Abraão não teria nascido. E sem Abraão, não teria havido uma nação judaica. E sem a nação judaica, não teríamos tido a Bíblia. E pior, não teríamos tido o Salvador, que é Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, Atos 16, 31, diz que Deus salva famílias. Deus salva famílias. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Por meio dessa família, família de Noé, Deus haveria de repovoar a terra. Essa família creu em Deus e foi salva pela graça de Deus. Deus concedeu 120 anos para aquela geração perversa e violenta se arrepender, e ainda mais 7 dias. Agora, Deus encerra o tempo da oportunidade. Tiveram 120 anos e 7 dias. Agora, encerra o tempo da oportunidade. E a Bíblia diz que é Deus que fecha a porta da arca. É Deus que fecha a porta da arca. E nesse momento está sendo garantida a segurança da família de Noé. E nesse momento está sendo lavrado o destino das demais pessoas impenitentes que não creram em Deus. O escritor Bruce Waltke escreve o seguinte: a salvação de Noé se deve à graça divina. O ato de Deus assinala a proteção divina que impede o furioso dilúvio de tragar aquele navio. 1 ano e 10 dias se passam naquele dilúvio. Interessante que a Bíblia não traz muitos relatos dos episódios que acontecem. O escritor Braume diz que a descrição da catástrofe humana, do cataclismo, é discreta, pois sua intenção não é despertar pavor, e sim reverência. E nós podemos aprender algumas lições aqui, dessa experiência de Noé como o maior de todos os evangelistas. Em primeiro lugar, nossa perfeita segurança em Cristo. Jesus é a nossa arca. Nós estamos dentro dessa arca. Estamos protegidos, estamos seguros. Segundo lugar,
a grande graça de Deus. Noé e sua família foram salvos num mundo em que os demais perecem. A grande graça de Deus na vida de Noé e sua família. Terceiro lugar, o tempo oportuno para receber a graça é findo. Agora a porta da arca foi fechada por Deus, era a hora do juízo. Era a hora do juízo. Mas eu queria refletir com os irmãos um terceiro ponto, dentro desse tema, tomando parte na restauração de todas as coisas. Não apenas é importante, homem presbiteriano, ter coragem para fazer a diferença, não apenas ser o maior evangelista de todos os tempos, a ponto de pregar a sua família e levar toda a sua família aos pés do Senhor, mas em terceiro e último lugar, é necessário que exerçamos o mandato cultural. O que é isso? Pastor Hernandes, escrevendo, ele diz que Noé e seus filhos recebem de Deus o mandato cultural de se multiplicarem e encher a terra. Capítulo 9 de Gênesis, no verso 1, está dito lá o seguinte: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O escritor Derek Kidner, ele diz o seguinte: Noé entra na arca não como simples sobrevivente, mas como portador da promessa divina de uma nova era. Multipliquem-se, encham a terra. A ordem de Deus para Noé. A chuva se deteve, Noé manda o corvo voa para lá e para cá, até o ponto que não volta mais, deve ter encontrado muita carniça no caminho. Depois Noé solta a pomba vai e volta. Depois a pomba voa e traz um ramo da oliveira. Depois ela voa e não volta mais. A pomba anuncia que a terra tinha ressuscitado de seu túmulo de águas. E aí, irmãos, é preciso a gente compreender a questão mundo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas é a mesma Bíblia que diz lá em 1 João que nós não devemos amar o mundo. Como é que é isso? Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,17, diz para nós nos separarmos do mundo. No entanto, Jesus fala: ide por todo o mundo. Como é que é isso? A palavra mundo tem 3 sentidos básicos na Escritura Sagrada. Em primeiro lugar, a ordem criada, o mundo. Em segundo lugar, a comunidade humana. Todos os seres humanos, o mundo. Em terceiro lugar, os caminhos pecaminosos da humanidade, o mundo, no aspecto do mundanismo. Mais ou menos na linguagem do computador, o hardware é o mundo, mas o software também é o mundo, é o que está rodando, é o espírito do mundo, que se opõe à palavra de Deus, que se opõe à bondade de Deus, que se opõe ao amor de Deus. Os conceitos, as filosofias, os princípios que são antibíblicos. Alguém disse que este mundo está sendo entesourado para fogo, e um autor então faz a seguinte pergunta: por que polir o brasão de um navio que está afundando? Interessante, irmãos, que em Mateus 24,
de 37:41, Jesus compara a vinda do Filho do Homem aos dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pode passar até o 41, vamos lá. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até nada contra isso daí, não há nada de mal nisso aí não. Até o dia em que Noé entrou na arca. O problema é que as pessoas não se atentaram à realidade da eternidade e não perceberam. Até que veio o dilúvio, só distração, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais adiante, vá lá. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Interessante, irmãos, que a passagem não diz, Jesus não diz, assim como nos dias de Enoque. Não, assim como nos dias de Noé. Muitas vezes o senso comum entende que quem será levado é o justo. Não, Noé não foi levado, Noé foi deixado. Quem foram levados foram os outros. Interessante, o autor Tullian Tchividjian, nome difícil aqui, Tullian Tchividjian, ele escreve o seguinte acerca dessa passagem: entretanto, uma consideração mais atenta ao contexto revela que nas ilustrações que Jesus apresentou sobre os homens no campo e as mulheres no moinho, aqueles que foram deixados para trás são os justos, não os injustos, semelhante ao povo que foi eliminado nos dias de Noé, deixando para trás Noé e sua família, para reconstruir o mundo. Da mesma forma, os injustos são levados e os justos são deixados para trás. Por quê? Porque este mundo pertence a Deus e Ele está em processo de arrebanhá-lo de volta, não de abandoná-lo. John Stott fala o seguinte: a ressurreição corpórea de Jesus foi a primeira partícula da ordem material a ser redimida e transfigurada. É o compromisso divino que o resto um dia será redimido e transfigurado. Pastor Arildo leu aqui hoje o Salmo 98, quero também ler o Salmo 96, verso 11 a 13, muito semelhante ao capítulo 98, o Salmo 98. O Salmo 96, verso 11 a 13, diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte, rujam mais sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a natureza, toda a criação está gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Ainda um outro teólogo, John Frame, que em comentário à grande comissão que Jesus falou, ide por todo mundo, ensinando, guardando, batizando, ensinando a guardar todas as coisas, ele diz o seguinte: percebem o quão abrangente é isto? A grande comissão nos ensina não apenas a falar com outras pessoas sobre o Evangelho e conduzi-las ao batismo, mas também para ensiná-las a obedecer tudo aquilo que Jesus nos ordenou, tudo. O Evangelho cria novas pessoas radicalmente comprometidas com Cristo em todas as áreas de sua vida. Pessoas como essas mudarão o mundo, elas encherão e governarão a terra para a glória de Jesus, plantarão igrejas, estabelecerão famílias piedosas e também construirão hospitais, escolas, artes e ciências divinamente inspirados. Jesus, na sua oração sacerdotal, orou ao Pai, dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo,
mas sim que os guarde do mal. O propósito final de Deus para os cristãos não é tirá-los deste mundo e levá-los para o céu, mas usá-los para trazer o céu a esta terra. A oração do Pai Nosso, nós falamos: Pai, que seja assim na terra como é no céu. Trago aqui um breve poema da poetisa Ethelyn Wetherald. Ela diz assim: minhas ordens são para lutar, então, se eu sangrar ou falhar, ou corajosamente vencer, o que importa isso? Apenas Deus prevalece, o servo nada implora, a não ser servir com vigor. A mim não disseram para ganhar ou perder, minhas ordens são para lutar. Conta-se a história de um homem que se converteu na época de Lutero, e aquele fervor, aquele primeiro amor acendrado, foi logo se apresentar a Lutero. E aí agora, o que é que eu faço? Querendo, não sei, talvez querer ser um pastor ou um bispo. E aí Lutero perguntou àquele homem: e você, qual é a sua profissão? Ele respondeu: eu sou sapateiro. E Lutero responde: faça bons sapatos e venda por um preço justo. Esse é o mandato cultural, de nós multiplicarmos, encher a terra e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e façamos com excelência, façamos bem feito. Deus se agrada. Para concluir, irmãos, eu quero repassar com os irmãos, tomando parte na restauração de todas as coisas, tendo coragem para fazer diferença, sendo o maior pregador possível, o maior evangelista possível, exercendo e cumprindo o mandato cultural que Deus nos deu. Eu quero, por último, para a gente refletir e praticar, quatro sugestões aqui básicas. Em primeiro lugar, tenha coragem de fazer a diferença no seu local de trabalho, lá onde Deus te plantou, na sua escola, na sua faculdade. Faça a diferença. Em segundo lugar, você tem sido como Noé, um pregador da justiça. Noé pregou durante 120 anos. Você tem sido um evangelista? Pregue a tempo e fora de tempo. Anuncie que Deus em Cristo tem mantido a porta da graça aberta em nossos dias. Não desista da sua família. Seja o maior evangelista. Entre na arca que é Cristo, você e toda a sua família. Terceiro lugar, faça o seu melhor naquilo que Deus te entregou para fazer. Dê um bom testemunho lá. Faça bem feito, faça com excelência. Eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Jader Gomes Coelho, lá do sul do Espírito Santo, já falecido, mas um homem que se deu muito ao Evangelho, dedicou toda a sua vida a um pastor, e eu me lembro muito bem dele falando, e falou uma frase que me marcou muito. Ele disse o seguinte: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Se merece ser feito, faça bem feito. Se for para fazer de qualquer jeito, é porque não merece nem ser feito. Não faça. Não faça de qualquer jeito. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Quarto e último lugar, o fim do tempo da graça. A porta da graça de Deus continua aberta. Quanto tempo mais? Quantos Noés mais vão precisar pregar a você, para você abrir o seu coração e se entregar a Jesus?
Aproveite este tempo. Entregue hoje o seu coração para o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.